Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis e essa é mais uma aula do nosso curso de controle clássico. Essa é uma aula prática. A segunda parte de uma aula em que a gente faz uma simulação de sistema mecânico pelo espaço de estados. Na primeira parte, na parte A, a gente usou o Scilab e o Xcos para fazer isso graficamente. Hoje a gente vai usar o Python, linha de código, e fazer isso na web, sem precisar instalar nada no seu computador. Vamos ver como é que a gente faz? Bom, então vamos lembrar o que a gente está fazendo aqui, né? A gente, nessa aula, vai aprender a usar uma representação importante, que é de espaço de estados, que de fato é chamada de domínio do tempo ou moderna para simular um sistema, tá bom? A gente vai usar o Python, e dessa vez não a biblioteca de controle, mas a biblioteca SciPy, tá bom? Essa biblioteca e o Python é tudo gratuito para poder simular um sistema que a gente escolheu, que é o exemplo é um sistema de segunda ordem, tá bom? A resposta vai ser o integral, mas a gente tem outras opções. Esse sistema que a gente vai simular é um massa-mola amortecedor em paralelo. Ele é intrinsecamente de segunda ordem e a gente já estudou esse sistema de várias outras formas em aulas anteriores aqui. Dê uma olhada na playlist que você vai encontrar ele feito no Xcos, no Scilab, no Python, em tudo quanto é jeito. Assim você pode comparar as representações e ver a que você acha mais interessante. Tá bom? Então vamos lá? Bom, essa abordagem no domínio do tempo, ela é também chamada de abordagem moderna. Ela utiliza a representação do espaço de estados, que é um jeito matricial de escrever equações diferenciais de primeira ordem. Mas não se assustem. Se você sabe modelar um sistema, sabe fazer isso aqui. Essa abordagem, ela pode ser usada para modelar, analisar e projetar uma vasta variedade de sistemas. Ela tem uma certa complexidade em relação à função de transferência, mas a sua grande vantagem é não ter grandes limitações. Então, ela pode representar sistemas não lineares, que têm folgas, saturações, zonas mortas ou mesmo comportamentos caóticos. Ela é capaz de representar sistemas com condições iniciais não nulas. A gente vai ver que a gente vai entrar com a condição inicial aqui no Python. E até sistemas variantes no tempo, mas isso a gente não vai abordar nessa aula, tá bom? Além disso, ela é muito interessante para múltiplas entradas e múltiplas saídas. A gente vai fazer um exemplo aqui de duas saídas, tá bom? Bom, essa não é uma aula de teoria, então vou passar rapidamente. A gente vai ter que trabalhar com isso aqui, ó. A representação de espaço de estados nada mais é do que esse sistema. Só que essas são equações matriciais. Essa é a famosa equação de estado e essa é a equação das saídas. Os x são os estados, os u são as entradas e essas são as derivadas dos estados. Os y são as saídas e os x0 são as condições iniciais das variáveis de estado. Isso tudo já está definido. Então, o que você de fato cria são essas quatro matrizes e as condições iniciais. São elas que definem um sistema, porque essa forma ela é padrão, tá bom? Mas, ó, tem uma aula de teoria de espaço de estados aqui no canal. Se você não está entendendo direitinho, está achando muito rápido, porque aqui o objetivo é chegar logo no Python. Vai lá e assiste a aula de teoria, tá bom? Por quê? A gente vai, eu não vou passar muito rapidamente o modelo aqui não, né? Não vou perder tempo com isso. Eu quero ir direto para o Python nessa aula. Então, lembra, se você quer saber como é que modela esse sistema, vai olhar as aulas de teoria, tá bom? O que eu te digo aqui é, olhando as equações de Newton, a gente consegue construir uma EDO de segunda ordem. Mas eu preciso de primeira, então eu converto e defino a derivada do x como v. E aí eu crio um sisteminha de duas variáveis. De duas equações, perdão. Essas duas equações é que vão virar a equação de estado. A equação de estado é matricial, então ela consegue representar um conjunto de equações aqui, certo? E aqui vem uma vantagem da representação do espaço de estados. Ó. Eu consegui colocar duas saídas, certo? Uma saída para mim vai ser a própria posição da massa e outra vai ser o momento linear, que é a massa vezes velocidade, tá bom? Bom, então, se você comparar essa forma aqui com as equações e com as saídas, você chega nas matrizes, tá bom? Chega nas matrizes, definindo com calma quem são os espaços, estados, quem são as saídas, tudo direitinho. Isso você vai encontrar com muita calma lá no curso de teoria de controle. Ok, agora, resumindo tudo, o que a gente precisa para poder simular o sistema no Python é as equações de espaço de estados, que são essas quatro, ok? O valor dessas variáveis, então eu vou escolher massa 0,1, força viscosa 0,2 e o cada mola 1,6 e as condições iniciais, ok?
Muito bem. Então agora vamos implementar esse sistema lá no Python. Bom, antes da gente abrir o Colab e fazer, eu só queria mostrar, dar um overview rápido do código, tá bom? Esse é um código que vai ter esse tamanho aqui, ó. Ele tem esse pedaço e essas duas partes. Tudo bem? Eu vou mostrar o código rodando lá no Colab, depois eu volto e explico com calma cada parte desse código. Bom, eu já estou aqui com o meu Colab aberto. Se você nunca abriu o Colab, é o primeiro vídeo que você está vendo desse canal, dá uma olhada nos vídeos anteriores, eu mostro como abrir o Colab, criar um novo, começar a digitar, copiar e colar. Você pode digitar o exemplo olhando nos slides, né, da aula, mas eu sugiro que você não faça isso não. Aqui no link tem o link do GitHub, eu vou exportar o meu Colab lá para lá, então é só pegar ele e copiar e colar no seu Colab ou coisa do tipo, ou no Jupyter Notebook e rodar, tá bom? Então, olha, eu vou fazer a primeira simulação. Quando você roda, ele é realmente muito rápido. A primeira vez ele vai demorar porque ele vai selecionar aqui. Como já está selecionado, ele rodou bem rapidinho. Ó, ele rodou... Ó, que gráfico bacana. É o que está lá, né? Ficou bonito, não? Ele faz de uma vez, porque está programado o gráfico, né? Se você quiser, você pode mudar algumas características dele. Mas eu sugiro que você aproveite para brincar com o seu sistema, né? O que acontece, por exemplo, se a gente diminuir a massa? Se em vez de 3 quilos, a massa for 1 só. O que vai acontecer com esse degrau? Ah, ele vai oscilar muito menos, já vai parar, né? A inércia que faz oscilar, a massa vai e volta, vai e volta. Se ao contrário, se em vez de 3 eu diminuir, vamos aumentar agora para 9 e vamos rodar de novo para ver como que fica essa massa. Olha só, rodando de novo, agora ele oscila muito mais, não é? E você pode modificar os outros parâmetros se você quiser, tá bom? Agora, uma coisa interessante que já está pronta aqui no Python para fazer é modificar a entrada. Se você quiser modificar essa entrada, basta que você mude aqui esse pedacinho, tá bom? Ó, comenta a entrada em degrau e troca para uma rampa. E roda de novo, tá bom? Uma vez que você roda de novo, dá uma olhada no resultado que interessante, ó. Em vez dele oscilar e correr atrás, ele já vem direto atrás da rampa. Legal, né? E a velocidade tem a sua variação também. Ficou diferente, entenderam? É simples modificar, né? E não tem muito segredo não, tá bom? Vamos voltar para a aula que eu vou explicar esse código passo a passo para vocês. Vocês viram lá no Colab. De fato, a entrada em degrau está aqui, bonitinha, como a gente quis desenhar ela para poder olhar. A gente pode ver a posição e a gente aqui separa o momento linear porque ele tem até outra unidade, né? E viu que o momento linear está funcionando também. Ele é proporcional à velocidade, tá bom? Bom, como que esse código funciona? A primeira etapa, todo código que a gente trabalha com Python, é importar as bibliotecas. Eu preciso do NumPy para trabalhar com as matrizes, do Matplotlib para fazer os gráficos, e a parte do sistema propriamente dito, eu vou usar duas funções dessa biblioteca SciPySignal aqui, ó. Então eu vou importar de um jeito diferente. Em vez de importar toda a biblioteca SciPySignal, eu vou usar from SciPySignal, import, e já vou dar o nome de duas bibliotecas que eu vou poder depois usar diretamente, duas funções, perdão. A LTI e a LSIM2. Tudo bem? Bom, uma vez feito isso, né, eu vou criar as matrizes, talvez a parte mais diferente. Eu defino o valor das variáveis aqui e aí crio as matrizes. Ó. Cuidado, usa a definição bonitinha. Como é que eu crio uma matriz em Python, né? Eu vou criar essa matriz desse jeito. Ó. Então, primeiro eu abro o primeiro colchete, depois eu abro um segundo para cada linha e vou separando essas linhas por vírgula, tá bom? E aí eu coloco toda essa definição de matriz dentro de um comando que chama np.array, para converter o tipo de dado num array do tipo NumPy, tá bom? E aí eu vou fazer a mesma coisa. Mas, por exemplo, o B, ele só tem uma coluna. Então, cada linha é um número só, certo? O C já tem uma forma parecida com a do A e o D tem uma forma parecida com a do B. Olha com calma, eu tenho certeza que você não vai se confundir. Depois a gente vai usar a nossa primeira função aqui, ó. A LTI pega essas 4 equações e constrói o sistema. E agora ele sabe como que são o sistema, só que não sabe as condições iniciais. Então eu vou criar uma variável, eu resolvi chamar ela de condiine, mas você pode chamar de x0 se você quiser, que é o 0,0, tá bom? Então ela vai ter esse vetor aqui de condições iniciais. Depois eu tenho que decidir como que eu vou simular, né? Então eu posso simular 1 segundo, 10 segundos, 1 milhão de segundos. Eu vou simular 200 segundos com passo 0.1 e 0.1. Dessa vez eu não vou usar o linspace, então, como a gente usou em outras aulas, eu vou usar o np-arrange. Então,
você coloca lá que o tempo, escolhe uma variável por tempo, é o np_arrange de quando começa a simulação em t igual a 0, certo? Quando termina, 200, e de quanto em quanto, de 0.1 em 0.1, tá bom? Ou seja, vai ter uma simulação de 2.000 pontos. Bom, depois disso, a gente então vai definir a entrada. Essa entrada, a gente vai fazer uma simulação com a integral, mas eu já deixei aqui comentadinha se você quiser trocar. Se você trocar essa entrada, comenta esse daqui, ó, bota um hashtag aqui e deleta esse hashtag, você vai fazer uma simulação de entrada randômica. Ou então descomenta esse aqui que você vai fazer uma simulação de entrada em rampa, tá bom? Lembra que para o Python, um degrau unitário é só um monte de uns. Então, eu estou criando um vetor de uns do tamanho do tempo. Para fazer isso, eu uso a função onesLike. Então, eu ponho uma função da biblioteca NumPy, e esse onesLike olha que tipo que é o t, então ele é um vetor de 2.000 pontos, e cria um outro vetor de 2.000 pontos cheio de uns e coloca aqui no u, tá bom? Agora eu vou simular e vou usar a segunda função da biblioteca lá, que é o lsim2. Para simular, eu tenho que passar o sistema, que eu criei usando as matrizes, e o LTI, a entrada, que eu acabei de criar, os tempos e as condições iniciais. Se você errar e colocar dimensões erradas aqui, ele dá erro, tá bom? A saída dessa função é os tempos em que foi simulado, todas as saídas que eu escolhi lá na minha equação de espaço de estados, e ainda por cima os estados, caso eu queira plotar. Nesse caso eu não estou plotando, mas se quiser é só fazer o gráfico para ver como os estados evoluíram, tá bom? Aqui uma saída é o próprio estado, mas a outra não, né? Outra velocidade. Aí depois, para o gráfico ficar bonito, a gente tem esses comandinhos aqui para criar esse degrau e esse tempo do degrau, para poder fazer um plot do degrau e ficar bem bonito o gráfico, tá bom? Bom, por fim, eu vou fazer o gráfico. Eu já fiz muitos gráficos aqui, eu não vou explicar linha por linha, né? Que aqui cria figura, aqui separa em 2 subgráficos e assim por diante. Dê uma inspecionada aqui que você vai encontrar tudo que você precisa para entender como esse gráfico foi construído. Aproveite que o Python faz gráficos bonitos e faça gráficos bem feitos. Coloque títulos nos eixos, coloque legenda quando tiver mais de uma curva em cada gráfico e faça um gráfico apresentável. A apresentação é muito importante, tá bom? Bom, se você entendeu como funciona lá no Colab e entendeu o que o código está fazendo, agora vamos fazer uns exercícios, né? Eu sugiro que você refaça as simulações mudando só os parâmetros. É só uma coisinha que você vai mudar lá no código, certo? Mas já vai ser legal para você entender como o sistema massa-mola amortecedor funciona. Então troca os valores, né? Muda a condição de amortecimento dele alterando o FV, tá bom? Para 3 condições diferentes. Faça 3 gráficos e compare. E depois, mude as saídas. Vamos ver se você consegue usar a representação dos espaços de estados para, em vez de dar posição e o momento, dar posição e velocidade. O que vai mudar naquelas 4 matrizes lá? Né? Você é capaz de responder? Então vai lá e muda e refaz a simulação. Tá bom? E é isso, estudantes. Eu espero que vocês tenham entendido. Nessa segunda parte eu passei mais rápido. Na primeira parte eu falei um pouco mais com calma de como construir as matrizes. E na aula de teoria eu expliquei com muito cuidado essa representação de espaço de estados. Poderoso o Python para isso, né? Tudo online, nada mal, né? Lembre-se que esses códigos estão lá no GitHub, cujo link está aqui na descrição, tá bom? Até mais e bons estudos!